Hoje eu vou te ensinar a utilizar a função CORRESP dentro do Excel. Se você se interessa por Excel, não se esqueça de deixar o like no vídeo e também seguir aqui a página do YouTube, onde eu posto com frequência conteúdos sobre a ferramenta. A função CORRESP serve para nos trazer qual que é a posição de um dado elemento em um conjunto de elementos, em um intervalo de elementos. Nesse caso, nós temos como exemplo aqui na sua tela a classificação final do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu quero saber em qual posição, por exemplo, o Bragantino terminou. Se a função CORRESP traz para a gente qual que é a posição de um dado elemento em um conjunto de elementos, e eu tenho uma classificação aqui na tela que já lista para mim do maior para o menor, saber a posição que o Bragantino ocupa dentro dessa tabela é a mesma coisa de saber em qual posição ele terminou o campeonato. Para utilizar a função CORRESP, você tem que escolher uma célula à sua escolha. Nesse caso, eu vou escolher a M6 e você digita igual a CORRESP, abre parênteses, você vai informar o valor que você está procurando. No nosso caso, é Bragantino. Ou você digita Bragantino entre aspas, ou você seleciona uma célula onde tem esse conteúdo. No caso, nós temos uma célula que é a M3 que tem esse conteúdo, você vai lá e seleciona ela e você já tem o valor procurado. Depois você dá ponto e vírgula e informa a matriz procurada. É aqui que está o pulo do gato. Você precisa inserir qual que é a coluna em que essa informação do valor procurado está e o CORRESP vai te trazer qual que é a posição desse elemento nessa série de dados. No nosso caso, a matriz procurada, que é o intervalo, a coluna onde se encontra esse elemento, é o intervalo que vai de B3, por isso você seleciona B3, arrasta até o fim dela, que vai ser na célula B22. Você insere B3 até B22, que ele vai entender que é o intervalo onde ele deve procurar esse valor. Depois você pode colocar ponto e vírgula 0, fecha parênteses e dá Enter, e ele traz a resposta 10. O que esse 10 nos representa? Se você olhar para a fórmula, ele está procurando Bragantino dentro desse intervalo aqui. Isso mostra que Bragantino ocupa a 10ª posição dentro dessa matriz. A matriz começa aqui no Flamengo, então essa célula que eu estou mostrando é a 1, essa é a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então Bragantino ocupa a 10ª posição dentro desse intervalo. Como a função CORRESP pensa? Em outras palavras, o intervalo que tinha de matriz procurada, que é justamente esse intervalo vermelhinho que você está vendo aqui, está sendo representado por esse intervalo em verde, que vai do 1 até o 8, por exemplo, nesse caso. A função CORRESP vai pesquisar o valor procurado, começando lá de cima, atribuindo para a primeira linha desse intervalo que você selecionou a posição 1. Ela vai indo linha a linha até encontrar o valor procurado e te traz como resposta a linha dentro daquela matriz que o seu valor procurado está. Se nós mudarmos, por exemplo, de Bragantino para um outro nome, que pode ser, por exemplo, Santos, a resposta é 8. Por quê? Porque o nome Santos, dentro dessa matriz de B3 até B22, quando ele vai de linha em linha procurando por Santos, ele só encontra na 8ª linha dessa matriz. Então, por isso, a resposta é 8. Você nota que o Santos, na nossa tabela original aqui do Excel, está na linha 10. Mas a resposta é 8 porque nós estamos considerando não a planilha do Excel, mas sim essa coluna que começa na célula 3 da coluna B. Se nós, por acaso, mudarmos a nossa referência, em vez de começarmos pela B3, começarmos, por exemplo, pela B7, qual que vai ser o retorno de Santos nesse novo intervalo? Se você sacou a dinâmica do CORRESP, você sabe que o retorno vai ser 4, porque dentro desse novo intervalo, Santos está na posição 4. Logo, o retorno do CORRESP é 4. Se por acaso, mantendo o intervalo de B7 até B22, e ao invés de Santos você procurar outra coisa, esse número vai mudar. Se você colocar um nome que não está no intervalo selecionado, você vai ter problema de erro. Nós podemos colocar, por exemplo, o Internacional, que não está no intervalo que você sinalizou. Quando você seleciona Internacional aqui na sua relação, ele vai te trazer um erro de ND. Por qual motivo? Porque ele está procurando o Internacional nessa sua relação em vermelho. E você sabe que o Internacional não está nela. Então você precisa obrigatoriamente, para que a sua função CORRESP funcione da maneira adequada, que o número que você está procurando, aquele valor que você está procurando, que nesse caso é internacional, esteja na matriz procurada, que é esse intervalo em vermelho. Uma possibilidade final que nós fazemos também, que é muito tradicional, é não selecionar só o intervalo de uma célula inicial a uma célula final, e sim selecionar toda a coluna.
Para isso, na matriz procurada, ao invés de colocar de B7 até B22, você pode colocar toda a coluna B. Quando você dá Enter, o resultado, que nesse caso é 4 para o internacional, vai ser exatamente a linha em que esse valor se encontra na tabela do Excel. Você nota que o internacional está na quarta linha e como nós utilizamos a coluna B como referência, o retorno é 4, sinalizando que dentro dessa matriz B, o internacional ocupa a quarta posição. Então era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. A função CORRESP é muito importante, ela nos ajuda a encontrar qual que é a posição de um dado elemento em um conjunto de elementos e com isso você consegue fazer várias análises em parceria com funções como desloque e índice. Nós nos vemos por aí, até mais!